É, Nossa, mas O Kombi caiu. Nem começou a nós já live e o Kombi estamos, já caiu? nós já estamos ao vivo. Sim. Então, boa noite, né, a todos e a todos. A gente vai, né, fazer mais uma live hoje. E hoje é uma live muito especial, né? Porque é o pessoal da caravana, que não é só a caravana da educação mais, agora a gente está chamando caravana dos servidores, porque a gente incluiu o Denis, né? Que é um AGPP, e a gente agora está discutindo a situação do serviço público no geral e também dos servidores, né? Especificamente da educação, porque a maioria dos membros são da educação, mas também incluindo aí todos os servidores. E como são muitos, né? Então a gente resolveu, na verdade, dividir a live em duas, né? Então hoje vai ficar, a gente dividiu por gênero, vai ficar os meninos, né? Que é o Denis e o Kombi, e na próxima nós vamos ter aí a Luciana, a Vivian, a Deborah, e talvez mais alguma convidada aí que a caravana quer convidar mais uma professora da rede municipal. Então a gente só vai dar um alô aí, né? As meninas vão dar um alô aí para todo mundo, né? Dar um salve, e elas vão estar se retirando, e aí elas vão estar participando da outra live, e aí depois na outra os meninos vão se retirar. Começamos por quem? A Deborah, tá doidinha para falar. Vai, Deborah. Boa noite a todos que acompanham a nossa live. É um prazer. Boa noite, Toninho, meus companheiros da caravana. Boa noite e tchau, na verdade, né? Nos acompanha a live dos nossos colegas, do Kombi e do Denis, e nos aguardem para a próxima. Quem vai agora? A Vivian ou a Luciana? Bom, gente, boa noite. Eu sou a Vivian. A gente faz parte já desde o início do ano passado da caravana com a mesma equipe, sempre em atendimento e escuta com o pessoal da nossa rede. Nós somos servidores da rede e o nosso trabalho fundamentalmente é de acompanhar e de fazer o papel de escuta. Então, hoje vai ser um trabalho importante de acompanhamento das nossas práticas, né, com os meninos. E na próxima live a gente vai fazer outro tipo de abordagem mais voltada para a parte pedagógica, que vai ser com as meninas e o papel das mulheres. Então, boa live para todo mundo. A gente se vê na próxima. Vai lá, Lu. Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo. Só não vem com o seu nariz, Lu. Saudade de todos. Agora melhorou? Dá para ver meu rosto? Saudade de todo mundo. É um orgulho aí estar com esses companheiros de luta e espero que a gente consiga voltar aí da melhor forma possível. É muito difícil lutar contra esse sistema que nos embrutece, né, muitas vezes. E tá aí o Denis, o Kombi, Deborah, a Vivian e o Denis, nosso vereador, que consegue minimamente passar algo positivo. Queria deixar vocês aí um abraço, uma boa live e que vocês lembrassem do poema do Bertold de Brito, que fala: os que vierem depois de nós, tá? Um beijo e boa live. Bom, uma boa live para vocês. Uma boa live, um beijo. Um beijão para vocês. Saudades. Beijão. E só para me despedir, digo como diz Paulo Freire: me movo como educador, primeiro porque me movo como gente. Beijo, gente. Beijos. Essa Débora Valina, né? Beijo, Lu. Já tem várias pessoas aí passando um recadinho aí, né? O Luiz Antônio, eu acho que é lá do Teutônio, a Cida lá da Vila Ema, também aí já está acompanhando a gente. Bom, a Antônia também, a Roseli, o Gabriel Quirino Diniz, nossa, um monte de gente já acompanhando a gente, o Tânia Otávio, e aí vai, né? Bom, Kombi, como você acaba tendo uma interlocução muito grande aí com a rede, né, da educação, né?
como que você está se sentindo agora, né? Porque o teu trabalho antes era a visita nas escolas, ir lá e ver como que estava a situação, tentar encaminhar desde do diretor que não consegue, às vezes, uma coisa simples, que é uma poda de uma árvore, desde com assuntos muito mais complexos, às vezes é difícil para o nosso mandato resolver, ou seja, a falta de servidor, de ATE, de professor, que isso tem mais a ver com o executivo, né? Como que você está sentindo o teu trabalho? E essa também até a questão psicológica mesmo, né? Está todo mundo aí meio pirando nesse momento, né? Mas como que você está conseguindo desenvolver o seu trabalho e também como que você está sentindo as pessoas na rede municipal? Elas estão se sentindo respaldadas pelo poder público, pela SME, né? Essa questão toda essa coisa que envolve a pandemia. Como que você está sentindo que está, né, a nossa rede, as pessoas da nossa rede, as nossas crianças, os nossos adolescentes? Como que você está sentindo as coisas? Bom, boa noite, Toninho, boa noite, Denis, né? A gente tem o trabalho aqui na Caravana da Educação do Mandato Popular e mudou muito, né? Mudou muito porque o meu trabalho era basicamente todo dia estar em contato com as pessoas, né? Caminhar pelas escolas da rede municipal, procurando atender as demandas, como você disse, né? Resolver pequenos problemas e levar as angústias dos servidores públicos para o mandato para a gente arrumar soluções para isso. Mudou muito, a gente agora não sai mais de casa, né? E, como você disse, eu tenho muito contato Você sabe que eu cortei o cabelo hoje para poder vir aqui, né? Ficar mais bonito. Vocês sabem que eu tenho muito contato e a gente tem sentido que no começo, né, o pessoal não entendeu muito bem o que estava acontecendo e nem a gente. O assédio da secretaria para cima dos servidores públicos parece que se ampliou, né? Eles criaram uma rede de fiscalização desse pessoal que está fazendo plantão na escola, assediando diretores, assediando os ATS que estão nas unidades. Eu recebi muito relato dessa pressão, né? E num trabalho desnecessário, né? Porque, na verdade, esse plantão não tem lógica, né? Não há um serviço de fato para ser feito. Não pudesse ser feito de forma remota. É bem chocante, eu fiquei bastante assustado. E o Denis, né, para quem não sabe, o Denis é muito Caxias, a gente teve até no começo que ele dá uns puxões de orelha nele, porque quando a gente falou assim, todos os assessores vão trabalhar em casa de forma remota, aí lá vem o Denis falando assim, Toninho, o que foi? Eu posso ter a permissão de vir todo dia no gabinete? Aí eu falei assim, mas Denis, é perigoso. Ele, não, mas é que tem um monte de atendimento do pessoal do OGPP para fazer, não sei o que lá. A gente falou, tá bom, Denis, mas pelo amor de Deus. Eu caí? Vocês são... Não, tá aí. Então, mas eu falei assim, então... Antes da pandemia, o Denis saía de lá do gabinete 10, 11 horas da noite, né? Ele sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, Denis, como mudou a rotina, né? Você está um pouco diferente, você passou um tempo ainda, mesmo no começo da pandemia, indo para o gabinete, fazendo atendimento para as pessoas, fazendo visitas ainda em algumas unidades da prefeitura, né? Conta um pouco dessa experiência e depois agora acho que conseguiu resolver todas essas coisas, está trabalhando remotamente. Conta um pouco como está sendo aí o trabalho, o que mudou no trabalho da tua vida, que antes era ir bastante unidade, conversar também com os servidores, né, ver as situações do que está acontecendo desde o povo da saúde, como lá do povo da subprefeitura, e como que foi essa experiência no começo, que você ainda fazia atendimento presencial e agora de forma remota? Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denis Dantas do Carmo, a GPP de carreira, um cargo do nível médio na Prefeitura de São Paulo, e tenho a grata satisfação de trabalhar com quem eu considero um dos melhores vereadores no município de São Paulo, a quem sou muito grato, Toninho. Nós completamos mais de um ano junto nessa parceria, as portas que você abriu aí, e é isso, né? O mandato, ele estava
é muito forte, já está bem consolidado dentro da educação, com a equipe fantástica que vem o Combi, a Deborah, a Luciana, a Vivian e demais colegas anteriores, né? E eu tive a oportunidade de começar a inserir e agir em prol das outras categorias também. Não que elas não eram atendidas, mas, vamos dizer assim, passaram a ter mais visibilidade e um pouquinho mais de força, principalmente os AGPPs e os agentes de apoio. E antes da pandemia, eu fiz questão de estar indo até o gabinete, porque como a gente trabalha na área central, ficava mais próximo se eu precisasse me deslocar para qualquer unidade da cidade de São Paulo, né, que nós buscamos atender. E realmente, estrategicamente, acabou tendo resultado, porque no início as coisas não estavam tão claras ainda, e eu imagino que nem agora, né, Toninho? Mas antes estava bem pior, e muitos servidores ainda não sabiam o que fazer, como agir, e nós tivemos uma dificuldade grande com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Assistência Social, conhecida como SMADS, porque essas duas secretarias não puderam atuar no início em regime de teletrabalho. Os seus secretários, com o aval do prefeito Bruno Covas, não dispensou nem as pessoas que estavam em grupo de risco, os nossos servidores. E isso fez com que a gente tivesse de agir de forma rápida, inclusive levando alguns modelos de reconsideração da decisão, de recurso, para que os servidores pudessem demonstrar a sua necessidade, não só pela sua saúde, mas também como pela saúde dos seus familiares, né? Muitos AGPPs acabam morando com mães, agentes de apoio também, morando com os avós, com os pais e das outras categorias, e isso era um impeditivo para eles, e eles tinham mais receio de infectar os seus familiares do que a si mesmo, como eu tive também lá naquele início. Veio o teletrabalho, a oportunidade, né, configuração dos notebooks, dos celulares, mas mesmo assim o que a gente sente mais falta é do contato físico, né, da fala olho no olho. Muitas das vezes a gente acaba se comunicando apenas por telefone, sem poder fazer videoconferência, como nós estamos fazendo agora. Então, acredito que esse é o maior sentimento. E uma dificuldade que veio é a interpretação da escrita, né, Toninho? Quando a gente escreve algo, a gente não impõe tom de voz, a gente não impõe sentimento, e aí fica muito aberta a interpretação da outra pessoa. E às vezes você está buscando ser simpático e a pessoa acaba interpretando como você está sendo sarcástico ou que você está sendo grosso. Então, isso mudou também nessa forma de lidar com as pessoas. A gente tem mais cautela ao escrever algo. E é isso, a gente está em busca de qualquer dificuldade, se os servidores tiverem, entrar em contato conosco. A gente visitou unidades, mesmo no período de pandemia, porque denúncias com a falta de equipamentos de proteção individuais eram as que mais a gente recebeu, e a gente teve que fazer algumas visitas, sim, às unidades, até para conversar com secretários, chefe de gabinetes, responsáveis pelas unidades, seja gestores ou fiscais, e o que a gente puder contribuir, a gente sempre vai estar à disposição. Para o Combi, né? Combi, mas o que você está sentindo nas unidades, assim, as angústias dos servidores, né, da educação, né? O Denis acabou já falando a questão das EPIs. Eu sei que também essa foi uma grita geral aí nas unidades, né? Porque a verba específica que vem para a unidade, na normativa falava que ela poderia até comprar o gel, mas não falava das máscaras. Então as unidades trabalhou um bom tempo sem máscara. Depois eles entregaram máscara já, eu acho, coisa de 25 dias aí para as unidades, mas entregaram pouco, é descartável. Essas máscaras não dão para nada. Assim, como que você sente ali no dia a dia, né, dos servidores que estão fazendo rodízio lá na unidade, desde da gestão, né, dos gestores, mas também do pessoal do quadro de apoio, e também das terceirizadas, né, porque agora as terceirizadas também,
acabaram aí tendo só uma pessoa da limpeza por unidade, uma série de coisas, né? E tem as entregas que está tendo, desde o cartão, desde as cestas agora, como que está tudo isso na rede, né? Não, sendo sincero, o pessoal foi abandonado nas escolas, né? Trabalharam sem proteção nenhuma, foram jogados ao risco mesmo, e a mesma coisa que o Denis relatou, eu recebi muito, né? Servidor chorando aqui no WhatsApp, né? No telefone, por causa do medo, né? Você vai lá, se você se contamina o seu pai e ele vem a falecer, você vai carregar aquilo para o resto da sua vida. As pessoas trabalharam e estão trabalhando muitas vezes totalmente desprotegidas, né? Agora eu tenho recebido bastante aí esse problema do céu, que eles foram instalar beliches para os moradores de rua, e a gente não tem nada contra isso, mas não falaram para os servidores o que era, né? Então eles vão lá, instalam um monte de cama e a pessoa fala, mas o que é isso? Vai virar hospital? Várias situações que eles colocaram, esses servidores que estão no plantão, assim, de deixar as pessoas desesperadas, né, preocupadas. Quando teve o negócio do rodízio, aquela semana lá, as pessoas tendo que pegar o ônibus, né, passar pelo transporte público. É um negócio assim, a gente vê que não tem governo, né? Não tem governo. Eles, para dar uma satisfação à população de que o governo está fazendo algo, de fato, eles não estão fazendo nada e colocando a vida das pessoas em risco. Essa semana, retrasada e passada, recebi muita mensagem desse negócio da cesta básica, né? Porque eles falaram que não ia ter um atendimento presencial e entregar cartão, entregar cesta básica, você tem que ter contato com as pessoas. É uma coisa que não tem lógica, porque isso é um serviço da assistência social, não é um serviço da educação. A gente é a favor de fazer, mas não os servidores da educação, porque não tem preparo para isso, não é função. Olha, eu ouvi coisas de todo tipo. No começo da pandemia, houve um problema muito grande, porque a maioria do pessoal da educação não compreendeu exatamente o que estava acontecendo e o que aqueles servidores estavam no plantão estavam passando. Então, o pessoal, além da pressão da ADRE, da secretaria, cobrando e-mail e coisas bobas do pessoal da escola, da direção, da assistência, dos ATEs, né? Ainda muito professor ligando lá para pedir evolução, para pedir aposentadoria. Quer dizer, o pessoal assustado, com medo de morrer e tendo que sofrer pressão por todos os lados. Olha, hoje deu uma amenizada, assim, vamos dizer, né? A pessoa se acostuma com o sofrimento. Mas os primeiros aí 40, 50 dias foi realmente muito triste. Muita gente depressiva. Eu acho que depois que isso passar, essas pessoas vão carregar isso, que é um trauma, né? Você ser submetido a um risco, você todo dia preocupado. Muito servidor, aí muita servidora tem filho pequeno, volta para casa, pode trazer o vírus. Eu fiquei com depressão, muitas vezes até chorei com eles aqui, pelos relatos que eu recebi. Aproveitando ainda o Kombi, ó, aqui tem gente aqui falando que é fã do Kombi, tem gente que falou que adora o Denis, pelo jeito vocês dois aí estão com uma galera aí, um fã-clube bom aí. Não. Mas assim, só cumprimentando agora o Kombi e depois eu vou pro Denis, né? Para acho que não ficar picado, porque eu acho que a conversa que o Kombi falou, o que eu vou perguntar tem uma complementação disso, né? Mas, Kombi, você enquanto assessor, o nosso mandato, o nosso jurídico, né, nessa questão, por exemplo, das escolas estarem abertas, que a gente tem defendido na Câmara Municipal para fechar as nossas unidades, não tem cabimento, né, nosso pessoal não é guarda patrimonial, um desvio de função, assim, até porque se o cara for roubar lá, vai roubar a escola, ainda vai colocar a vida das pessoas que estão em perigo lá, porque o nosso pessoal lá são gestores, são são professores, né? Não tem preparo para lidar com determinada situação, não fez curso para isso, não é a formação dele. Então é um absurdo o que a prefeitura está fazendo. Hoje mesmo eu fiz uma fala sobre a questão dessas entregas dessas cestas. Somos a favor, o povo está passando fome, a gente quer que as cestas cheguem lá,
mas não via as nossas unidades escolares, até porque essas cestas podem estar contaminadas, ninguém não tem protocolo que tem que fazer com essas cestas quando chega lá, vai passar algum produto para desinfectar essas cestas, não vai, tem esse material, não tem, a prefeitura não dá nada, né? E mais, aí quer que entrega no mesmo dia, vai fazer uma fila lá quilométrica, já tem unidade lá que é sendo arrombada, assaltada lá, pensando que tem cesta lá na unidade e a cesta nem chegou na unidade, ele vai trazendo um monte de problema, e mais ainda, né? Não tá, a gente já fez um requerimento de informação porque não está muito certo a quantidade de pessoas, né, de crianças e adolescentes cadastrados no CAD único, né, ou no Bolsa Família, não é a quantidade de cesta que está chegando para todo aquele povo. Então, como que faz a unidade? Que critério que é esse? A gente conversou, né, e tentou aí, vamos tentar bater essa conta de uma forma assim que possa ser provado, mas está mais que claro que eles não estão entregando tanto de cesta que eles estão falando que estão entregando, né? Parece que está deficitário isso daí. Esse negócio da guarda patrimonial que você falou, eu trabalhei em 5 MFs grandes, em 5 escolas grandes. As escolas já são invadidas e assaltadas quando estão todos os alunos lá. Você imagina 5, 6 servidores lá dentro naqueles equipamentos gigantescos, se a gente sabe que a molecada passa necessidade, aí muito está na marginalidade, pode acontecer coisas bárbaras, né? Os servidores realmente ficam com muito medo. E teve 1 ou 2 escolas aí que eu recebi relato que foram invadidas, que foram assaltadas, e fica uma situação de opressão, né? O governo não liga, né? Na verdade, a gente não tem governo, é muito triste. O mandato tentou fechar as unidades, depois tentamos ir à justiça para fechar, né? Protocolamos de tudo que é jeito, todo tipo de ação, mas a situação é difícil, né? A gente parece que usa Sansão contra Golias, né? Um negócio que é desequilibrado. Ô, Denis, um pouco antes aí de começar a pandemia, a gente estava em uma movimentação com os servidores públicos, principalmente os especialistas, né, da prefeitura e o pessoal da saúde, porque nós tínhamos ganhado lá o pessoal, né, o nosso mandato que pensou do processo, mas o mandato não pode entrar com um pedido de ADIM, nós entramos, pedimos para o pessoal assinar o pedido de ADIM, eles assinaram e nós ganhamos aqui a questão do ADIM do subsídio, né, falando que parte da lei do subsídio seria inconstitucional, né, e aí a gente já estava aquecendo os motores de fazer uma grande discussão com os servidores públicos dessas áreas para ver como que a gente vai fazer, né? Porque o ADIM não é uma sentença decisória, né? O Tribunal de Justiça falou assim, olha, isso daqui não vale, né? Agora cabe a gente procurar a justiça, sei lá, entrar com ação individual ou alguma coisa do gênero, né? Mas como que está a situação dessas coisas? Até para que eu acho que tem um servidor público escutando a gente, para ele entender um pouco como está essa situação das ADIMs. Era até bom você, se pudesse, fazer uma retrospectiva, né, para quem não ouviu, não sabe, né, tá compreendendo um pouco melhor. Bacana, Toninho. É importante você trazer isso aqui à nossa pauta, né, porque é uma conquista que ela foi iniciada lá em 2014, 2015, após a publicação da lei e alteração das categorias do nível superior e também do quadro da saúde, que passaram a ganhar por subsídio. E quando eles fizeram a reestruturação dessas carreiras, foi inserido um dispositivo em que deixavam esses servidores de fora do reajuste geral anual. Porque qual foi a ideia do prefeito naquela ocasião? Ele falou assim, olha, nós não vamos aplicar mais aumento, porque agora, com a reestruturação, vocês vão estar recebendo um percentual acima da inflação. Por conta disso, não é necessário aplicar o reajuste anual conforme a Constituição. Isso foi declarado inconstitucional, só que esses servidores ainda lidam com um grande problema,
Porque desde 2002, a prefeitura aplica 0,01% de aumento, de reajuste para os servidores. Isso é em torno de 12 centavos, 15 centavos, né? Imagina você que está nos assistindo, ganhar R$1.000 hoje, 2020, e chegar em 2026, você está ganhando os mesmos R$1.000, né? Será que o poder de compra que você tem será o mesmo? Então, para nós, servidores públicos, ainda aqueles que estão na ativa, conseguem buscar horas suplementares, cargo em comissão, ou seja, nosso salário tem tantos penduricalhos, né? O último foi instituído o ano passado, que é a tal da bonificação por resultado, que se você atinge determinada meta, você recebe um valor a mais no salário, mas os aposentados, eles não participam disso. Bom, o nosso mandato, voltando às ADIs, receberam mais de 50 requerimentos, conforme a nossa campanha que a gente estava falando, porque a prefeitura, ela tinha que verificar essas leis, e aí é importante falar que a prefeitura utilizava duas partes da decisão judicial que favoreceram a prefeitura, mas aquilo que tratava do reajuste ela não utilizava. E aí eles não aplicaram o quadrimestral, né, que é o mais importante. O quadrimestral é o que faz a prefeitura repor, no mínimo, o índice inflacionário. Mas desde 2014 a prefeitura não faz isso, e o que é pior, ela nem demonstra que não poderia fazer de acordo com a lei. Então, o que nós buscamos fazer, como a ADI não é uma ação de execução, né, que obriga a prefeitura a agir, nós buscamos fazer as parcerias com os sindicatos, com as associações, para demonstrarem para ele o teor da decisão, demonstrando que lá fala da obrigatoriedade da revisão geral anual e até diferencia revisão de reajuste, né, como se a revisão fosse obrigatória e o reajuste seria algo facultativo à prefeitura. Então, você ultrapassa o índice se quiser, mas, no mínimo, a inflação você tem que dar. E aí, o que a prefeitura fez? Ela deu a revisão para os servidores, de 0,01%, mas não aplicou o quadrimestral, que, de acordo com uma das entidades que a gente tem um grande relacionamento, que é a ANIS, Associação do Nível Superior, eles relataram que esses índices poderiam chegar até 35%. Então, eu, na qualidade até que tenho a oportunidade de estar à frente da AMASP, que é a Associação dos AGPPs e Agentes de Apoio, nós também já estamos com essas decisões no nosso radar, já vamos utilizar dela, e provavelmente agora, no segundo semestre, estaremos ingressando com uma ação contra a prefeitura para que esses quadrimestrais sejam aplicados. De acordo com a ANIS, esse índice pode chegar até 35%, e a prefeitura vem se negando a fazer isso. Realmente, para conseguir garantir esse direito, vai ter de alguma maneira, ter algum tipo de processo judicial, já que a prefeitura não quer dar o entendimento do jurídico do nosso mandato, que é um direito, essa revisão quadrimestral, então, em algum momento, vai ter de ter uma decisão judicial. Isso, exatamente. Exatamente. E só aproveitando a oportunidade, Toninho, importante falar também para quem está assistindo, que tem aquela coisa, né, o servidor não recebeu nenhum tipo de sacrifício com relação à pandemia. Então é bom a gente esclarecer aqui que sim, muitos servidores tiveram parte dos seus salários descontados, porque com essa coisa de ter um monte de penduricalhos nos nossos salários, muitos destes, neste momento da pandemia, deixaram de ser pagos, como horas suplementares, né, um grande exemplo, alguns adicionais noturno, que até foi uma briga e a gente está lutando para que isso não seja descontado, então a gente também teve a nossa cota de sacrifício, que às vezes muitos podem acreditar que não, que a gente está tudo em casa, lindo, belo e maravilhoso, enquanto outros estão sendo prejudicados, né, a gente busca ter esse sacrifício também. O Combi,
não tem uma ação do mandato em promover a arrecadação de coisas, né? Mas vários assessores estão, por iniciativa própria, né? Uma coisa pessoal, está fazendo algumas campanhas, né? Você tem feito, eu acho que já tem 3 edições da Cesta do Amor. Aqui eu sei que a Marina, a Silvia, o pessoal aqui também fez arrecadação financeira. Eu sei que aqui na região, aqui a gente acho que entregou em torno mais de 700 cestas aqui via Marina e via a Silvia, né? A última que elas fizeram, acho que arrecadaram mais que 20 mil reais e elas compraram 400 cestas, né? Teve um outro advogado que deu 50 cestas também aqui para a Associação da Marina. Então, nesse momento, assim, né, o que te levou também você a tomar esse tipo de atitude? E conta um pouco dessa experiência. Parece que o envolvimento que você está tendo aí com os servidores públicos é uma coisa excepcional, né? Uma arrecadação fantástica e não só a arrecadação, mas na hora da entrega, né? A equipe, toda essa solidariedade, né? O Denis também está fazendo agora parte, eu acho, dessa questão da Cesta do Amor também, né? Eu vi o Denis indo lá entregar em alguns bairros, né? A Adriana, que é uma querida, né? Também está bem firme aí nessa questão, como outros servidores, né? Como que foi isso? Como que você conseguiu envolver os servidores? O que você está sentindo da população? O que vocês estão fazendo é suficiente? Ou a miséria está bem maior? Conta um pouco aí para a gente dessa experiência, que eu acho que é bem legal, né? Porque a gente tem que, eu acho que também falar de solidariedade. Infelizmente, os meios de comunicação, da TV, esses caras ficam propagando a cultura da violência o tempo todo, e a gente não fala das ações de solidariedade que as pessoas têm, né? O Brasil é bem solidário, né? Bom, aqui tem um monte de gente aqui falando aqui para a gente, fazendo pergunta, fazendo alguma consideração aqui, né? Queria saudar todo mundo aí que está participando aí da nossa live e está aqui fazendo perguntas, ou está simplesmente colocando alguma opinião, ou se concorda, ou se não concorda, né? Porque, né? E aí, Combi, conta um pouco sobre isso. Como a gente tá meio velho, a gente não consegue ler os comentários direito aqui, né? Só um minutinho. Ô, Adriano, eu tô ocupado, tá? Eu estou ocupado, obrigado. O meu irmão tá querendo roubar a porta. Então, vamos lá. Ó, primeiro aqui, para complementar o que o Denis falou sobre o servidor, ter vários problemas, vários penduricalhos no salário, na educação também acontece isso. E a gente tem que dar graças a Deus que ainda tem servidor, porque eu tenho recebido muito relato de professora, de ATE, de agente escolar, que os irmãos perderam o emprego, que o marido perdeu o emprego, e eles estão sendo sustentados com esse salário do servidor. Sobre a cesta básica do amor, essa ação que a gente fez, na verdade foi uma solicitação dos próprios professores, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente tem um relacionamento bem legal, e ali eles falaram, pô, Combi, você tem uma popularidade aí, conhece muita gente, fala que você vai fazer alguma coisa para ajudar. Eu falei, mas fazer o quê? Vamos arrecadar dinheiro, vamos fazer uma vaquinha e vamos trabalhar isso. E eu acreditei na ideia, fiz, e começou a dar certo. Primeiro mês arrecadamos, só um minutinho. É preciso abrir a porta, senão vai arrombar lá. O som está desligado, Tony. Tem que dar conta das questões domésticas também, né? Mas ao vivo é assim. Família é família. Tudo, não tem problema. Então, primeiro mês a gente conseguiu arrecadar 41 mil reais, né? A gente ficou surpreso, teve aí, no primeiro, 550 pessoas que doaram para a cesta básica. Sempre tem problemas, a gente recebe algumas críticas, mas a maioria é pessoas ajudando. Acreditamos e fizemos no segundo mês, arrecadamos 51 mil reais no segundo mês. E tentamos pela terceira, que acabou agora, que chegou 37 mil e pouco, né?
o nosso companheiro Denis aí esteve participando, tanto como doador, né? Doou seus R$100, como o Toninho Vespoli doou seus R$100, os outros professores doaram seus R$100, todo mundo ajudou, e um negócio que nasceu dos professores criou uma coisa gigantesca, que no final, quando eu fui fazer a conta, teve em R$130 mil mais de 1.000 doadores. É isso. Nossa, muita gente mesmo. E a entrega, 130 mil dá para comprar uma casa, né? A gente arrecadou isso em doações de 10, 20, 30 reais, 50 reais. E como que é, assim, a recepção, o povo, como que vocês, quando chegam lá, né? É bom que o Denis também comente isso, porque o Denis também está entregando lá a cesta, né? As cestas. Como que vocês sentem o povo, né? Vocês conseguem fazer uma coisa organizada que as pessoas não se contaminem? Como que vocês estão sentindo a vida real do povo lá mesmo? É uma coisa assim, entregamos tanta cesta, não tem muito pedido, vocês não conseguem dar conta dos pedidos, como que é isso? Não dá conta, né? Porque a fome é uma coisa absurda. A situação que está... Para você ter uma ideia de local para ser atendido, porque a gente deu preferência, como era uma ação da educação, demos preferência para entregar em comunidade escolar. Eu tenho uma lista de quase 80 escolas que me pediram para ser ajudadas pela Cesta Básica do Amor. E quando você chega, como é muita gente pedindo, você chega lá com 100 cestas, com 150 cestas, a escola tem 1.000 e poucos alunos. Foi uma coisa que a gente também aprendeu, né? Porque no começo a gente nem sabia como fazer. A gente aprendeu jeitos de poder entregar escalonado, né? Que não fizesse fila, de que não tivesse aglomeração. Foi uma coisa muito bonita, foi um aprendizado legal demais. Negócio que eu vou levar para a vida. E você, Denis, como você viu isso? Porque eu vi lá vocês, eu acho que você e o Neto tiveram você foi no acampamento do MTST, não? Eu fui... Eu não sei se lá era o acampamento, né? Porque eu visitei tantas regiões, mas eu tive a oportunidade de entregar com o Neto, sim. E, Toninho, aqui eu quero fazer uma ressalva, né, porque às vezes o Kombi fala de uma forma como se tudo fosse muito simples, e elogiar ele, porque, olha, fazer o que ele fez, ter a iniciativa que ele teve, junto com um grupo de professores ao qual ele faz parte, é uma história muito linda. E ele não comentou, mas ele já se abriu para mim numa das nossas entregas, que a expectativa desse grupo era ter arrecadado R$5 mil. E numa primeira entrega, eles já arrecadaram mais de 40 mil. Né? Chegamos à terceira com mais de 30 mil, mais de 130 mil arrecadados. E eu tive a felicidade e a oportunidade de entregar em algumas regiões. Né, algumas regiões carentes demais, como lá na Zona Leste, conhecida como Mangue, né, o pessoal morando em barracos de madeira, ao lado do córrego, a gente teve lá, vimos vários lixos, entulhos, e eu senti... Oi? Abre seu som, Toninho, seu som está desligado. Eu acho que é o Peterson. Quando você fala naquela comunidade lá na Zona Leste do Mangue, parecendo uma coisa longa, essa comunidade de Mangue fica a 7 quarteirões da minha casa. Eu praticamente moro no Mangue. Olha aí, tá vendo? E assim, eu acho que... O Toninho falou do Petson, eu gostaria de fazer um pedido de casamento público pro Petson aqui. Olha o amor no ar. E Toninho, e assim... E o que às vezes, assim, o sentimento que eu tive, assim, que era um pouco negativo, era exatamente isso, apesar de ter atingido algo que eu imagino que o Kombi não imaginava no início, mas a sensação de a gente não conseguir atingir e atender a todos, né? Eu acho que isso é o que mais dói, assim, nos nossos sentimentos e nos nossos corações, porque a luta foi enorme, a arrecadação foi sensacional, os professores, e uma das coisas que a gente buscava fazer nas entregas era falar, olha, a gente não é esse mal que é colocado na mídia, né, nós temos um governo aí, seja ele federal, estadual ou municipal, que parece que odeia servidores. O que esses governos precisam entender é que nós, servidores, não fazemos uma política de governo para uma gestão de 4 anos.
Nós fazemos uma política de Estado, nós queremos o bem-estar social de todas as pessoas, não só o nosso, como dos outros também. Então, muitas das vezes buscam nos discriminar por conta de como se nós fôssemos o culpado de todas as mazelas que aconteceram nas gestões anteriores. Então, eu queria fazer esse desabafo também, porque foram os servidores, professores que contribuíram para essa ação. Ô, Denis, você relatou aí acerca de oficializar aí a prefeitura, no caso, os AGPs e aí o pessoal dos agentes de apoio, né, durante esse período aí da pandemia, né? Conta um pouco, assim, quais os questionamentos que tiveram, assim, os que você mais acabou atendendo. Olha, Tony, eu acredito que um dos principais, né, como eu já havia falado, envolveu o equipamento de proteção individual, né, foi muito falho, e uma das formas da gente atuar dentro do mandato é encaminhar os ofícios por meio do Sistema Eletrônico de Informação, que é conhecido como SEI. E dentre desses ofícios, a gente se deparou com, por exemplo, muitos contratos que estavam sendo restritos. Ou seja, nós temos pela Constituição e pela nossa lei orgânica que o sigilo é exceção, mas de 19 contratos que nós buscamos analisar, apenas 2 estavam abertos. E desses 2, nós identificamos superfaturamento nas compras, que envolvia a compra tanto de máscaras quanto de macas. E as máscaras, aquela que, das mais simples, descartáveis, que a gente encontra aí no mercado, o valor dela no preço máximo a R$ 1,50, sendo comprado acima de R$4, né? Então, imagina o quanto que isso não representa numa compra quando vem milhões. Então, a gente conseguiu analisar, denunciamos isso para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público. Inclusive, essa compra que envolvia as máscaras, ela acabou sendo suspensa, o Tribunal de Contas suspendeu, até apurar e investigar melhor, né, a nossa denúncia. Nós também encaminhamos questionamentos às secretarias e às subprefeituras, algumas, por exemplo, a secretaria, no caso da assistência social, na Câmara, os vereadores, incluindo o senhor, né, mas os outros também, aprovaram lá uma lei de excepcionalidade que garantia o emprego dos trabalhadores, né, vamos dizer assim, principalmente terceirizados. Só que a gente estava vendo que isso não estava sendo cumprido. Para você ter uma ideia, a Secretaria Municipal dos Transportes chegou a reduzir 70% o salário de um cobrador, 50% o salário de motoristas e profissionais administrativos, e sem a necessidade. E aí, por exemplo, isso nós questionamos no finalzinho. Oi, abre o som. Isso. Oi, Toninho. Não é eu, é o Peterson. Isso. Abriu? Abriu o som, estou ouvindo. Então, mas e os subsídios para essas empresas que a prefeitura acaba pagando? Já que diminuiu os custos, também diminuiu os subsídios para essas empresas? Então, Toninho, aí é que tá, isso que eu ia comentar. Nós fizemos esse questionamento em abril, né? Para você ter uma ideia, eles demoram mais de 30 dias para responder, e até hoje eles não responderam se o subsídio diminuiu ou não. Só que pelo que a gente acompanha, nós temos, assim, quase que certeza que não diminuíram. Então, o que nos leva a questionar, né? Se eles não diminuíram o subsídio, se a prefeitura está pagando normal as organizações que prestam serviços para a prefeitura. Para onde que está indo o dinheiro que eles estão economizando com combustível, com manutenção do veículo, a frota não está 100%, e ainda eles fizeram adesão à medida provisória do governo federal. Então, as empresas deixaram de pagar 70% do salário dos trabalhadores, pagando só 30%. E aí a gente pergunta, cadê esse dinheiro? Isso, exatamente. O governo federal assume 70% do salário e a prefeitura, no caso a organização social
ou a empresa que presta serviço para a prefeitura paga só 30%. Então, eles tiram dinheiro do âmbito federal, economizam com a manutenção dos veículos também e recebem o mesmo valor da prefeitura. E aí a gente coloca uma lei que eles não precisariam demitir e não precisariam diminuir salário, mas eles demitiram e diminuíram salários. Então, a gente só está no aguardo dessa resposta formal para também denunciar para o TCM, para o Ministério Público, porque a gente busca combater não só o superfaturamento, mas também com essas jogadas, vamos dizer assim, das empresas que acabam pegando dinheiro do patrimônio público, né? Ô Combi, a educação, eu acho que viveu um dos piores anos, né? Esse ano aqui, né? O ano passado e esse ano, vamos dizer assim, né? Até por conta aí da briga ideológica que o Bolsonaro comprou aí com alguns setores, e ele mirou na educação e na cultura, principalmente educação, como um polo a ser combatido, né? Como se aí só tem gente fazendo a cabeça das crianças e adolescentes para serem de esquerdas ou serem petistas, né? Que é uma verdadeira besteira. Quem não conhece o que é uma unidade escolar, que é nossa rede, não tem, se conhecesse o mínimo não tinha a menor condição de falar uma besteira dessa. Mas o fato é que ele vem fazendo várias questões. Eu acho que é isso que acaba repercutindo, ganhando corpo para a sociedade, né? Denúncia de pais que ficavam filmando professores, né, os filhos, na verdade, que entregavam para os pais, os filhos que filmavam e tudo mais. Mas a gente vem vendo, né, uma série de medidas, tanto do âmbito federal, estadual e municipal aqui, né? Eu lembro dos relatos que você, a Luciana Xavier, a Deborah, a Vivian me falavam. Eu também visitava a escola, é claro, mas quando eu não estava com vocês, que vocês me falavam o quanto estava faltando de servidor na rede, né? Estava faltando pessoal do quadro de apoio, estava faltando professor, né? E uma série de problemas, né? Diminuiu a questão aí da quantidade de servidores terceirizados, né? De profissionais terceirizados nos contratos, acarretando um monte de problema, né? E eu senti no final do ano passado, um sentimento meu, queria que você falasse um pouco disso, mas assim, o nosso pessoal arrebentado, e aí veio a pandemia agora, que tem que trabalhar com EAD, que nem teve curso, que veio de cima para baixo, e não sei o que lá. Como que você analisa tudo isso? Porque assim, tanto erros e tanto ataque, é um projeto para acabar com a educação pública. Como que você analisa tudo isso que está acontecendo, né? É bem interessante essa pergunta, e eu sou um cara que eu vivi 20 anos no privado, né? Tive uma pequena empresa, um pequeno comércio por 20 anos, e você não faz ideia do que é um serviço público, né? Quando eu entrei na educação para trabalhar, já na primeira escola, peguei 1.500 alunos, eu era o único inspetor do período, para você ter uma ideia. 1.500 crianças para uma pessoa receber pouco menos de 2.000. Quantos inspetores deviam ter, Combi? Quantos inspetores deviam ter lá naquele período? Olha, no mínimo 3, entendeu? Assim, no meu período, né, que eu trabalhava da tarde para o EJA, né, trabalhava das 2h30 até as 11h. No mínimo 3, entendeu? Quando eu passei por 5 escolas que tinham problemas bastante parecidos. Depois, quando você trabalha nessas situações, você começa a entender por que as pessoas adoecem. A pessoa fica doente, né? Porque não tem condição. Eu passei 5 anos nas escolas, mas se eu tivesse passado 10, 15 anos, eu teria enlouquecido. A pessoa que não enlouquece, ela não é normal. Eles parecem que fazem de tudo realmente para dar errado, né? O servidor o trabalho é tão problemático que são pessoas realmente abnegadas, sabe? Quem trabalha na educação pública é porque gosta, quer fazer dar certo. Você vê cara fazendo de tudo, cara. Esse negócio da luta ideológica que você falou
da luta política, o bolsonarismo que chegou, criou muito problema para a escola, porque isso contaminou a mente de muita gente, né? E as pessoas realmente acreditavam que os professores, né? Eu tive corredores, trabalhei com centenas de professores, quase 5. Eu nunca vi um professor falar de qualquer coisa de esquerda, tá? Eles falam de geografia, de matemática, né? De português, de história. Isso é tudo uma fantasia que foi criada, eu não sei, para colocar o servidor como inimigo. E eu nunca entendi bem o porquê, né? Mas dizem que você tem que escolher um inimigo maior para que os outros não prestem atenção nos seus erros, né? Eu acho que os servidores foram colocados nessa posição. Vamos ser contra eles, falar que eles são ruins, para falar que a gente é bom. Nunca deu para entender. E você, nesse sentido também, Denis, ao longo desses anos que você é a GPP, como que você vê, assim, a passagem desses vários governos, não só municipal, mas estadual e também federal, quanto a valorização do serviço público? Porque a minha impressão que me dá é que cada vez mais vai se acentuando, a impressão não, isso é dados, né? É que vem acentuando a terceirização e como que fala? A privatização dos serviços públicos, né? Quando você fala assim aqui, que você relatou desde 2002, né, que vocês não recebem aumento, é o 0,01, e as condições de trabalho que você também falou aí, que são muito precárias, e você entende que isso é um projeto, querem acabar com o serviço público de vez, querem acabar não só com a educação, porque quando eu era jovem, né, a gente escutava esses liberais, né, que querem privatizar tudo, falando assim, olha, não, a gente quer privatizar tudo, mas tem 3 setores que a gente não quer privatizar, que tem que ser público mesmo, né, que eles falavam a saúde, educação e a segurança pública. Hoje já está terceirizando os nossos 6 na rede municipal, está chegando quase 80% tudo terceirizados, né, quer dizer, hoje eles não estão... já estão querendo também privatizar as detenções, né, as prisões, quer dizer, hoje já nem essas 3 áreas já está se salvando mais. Mas como que você sente isso? É um projeto mesmo de tentar destruir o serviço público ou é uma consequência da modernidade, porque realmente o serviço público consegue dar mais agilidade às respostas da sociedade, então tem que ser assim mesmo, não é um plano, é uma consequência da vida moderna, um pouco que eles tentam passar para a gente. Como que você vê isso? Tânia, primeiro eu vejo assim com muito maus olhos, né? Por quê? Porque a terceirização, ela não é uma coisa que eu acredito que nos ajuda, seja enquanto órgão público, ou seja, enquanto terceirizado. Primeiro porque a principal diferença do público, do setor público para o setor privado, é que o setor público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Já o privado, se a lei não proíbe nada, eu tenho capacidade e possibilidade de fazer. Então, a partir do momento que eu só posso fazer o que a lei permite dentro do serviço público, é o que, para alguns casos, nós chamamos de engessamento, porque leva-se um tempo para poder realizar aquela determinada projeto ou situação que você queira colocar em prática. Só que esse engessamento, ele acaba fazendo com que você tenha menos possibilidades de desvio da verba pública. E aí o que ocorre? A partir do momento que eu terceirizo aquilo, é como se eu tirasse uma preocupação, um peso dos meus ombros. Eu falo, a responsabilidade não foi minha. A gente repassou lá a verba para tal entidade fazer. Se ela não fez, que culpa que eu tenho? Um grande caso que a gente teve o ano passado em cima disso, de serviços terceirizados, foi até na educação, em cima lá das conveniadas das águas marinas, né, que a gente demonstrou que os gestores estavam economizando verbas em alimentos. Eles deixavam de comprar os alimentos para poder ficar com aquele dinheiro como lucro. Isso é um absurdo, a gente não pode compactuar com esse tipo. E se um servidor faz isso, o servidor responde, não só administrativamente, mas como penalmente também.
E cabe a nós, servidores, denunciarmos isso. E muitos de nós o fazemos, Toninho. Só que você sabe o que acontece? A partir do momento que a gente terceiriza, o servidor público, ele tem a estabilidade, o que é um dos principais trunfos para uma pessoa ir lá e prestar um concurso público. Ele saber que para ele, não é que ele não pode ser demitido, mas que para ele ser demitido, ele vai poder se defender dentro de um processo. Se eu sou privado, eu simplesmente viro para a pessoa e falo, você está demitida. Qual a probabilidade de uma pessoa que depende do seu emprego para trazer 1 litro de leite para sua casa, para trazer 1 quilo de feijão, num universo em que nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, vê algo de errado, ir lá e denunciar? Essa pessoa não vai denunciar, porque ela sabe que se ela denunciar, vai ser difícil ela arrumar um outro emprego e ela vai deixar de ter o alimento dentro da casa dela. E o servidor público não. Se o servidor público não denunciar, ele está cometendo um crime de prevaricação, ele vai responder junto, como cúmplice. Então a gente não pode cair nessa ladainha de que servidor público é inimigo de Estado. O servidor público não presta. Veja o que aconteceu na fatídica reunião lá ministerial. O senhor Paulo Guedes falando que deu um abraço no inimigo e colocou uma bomba no bolso dele. Ele está se referindo a nós, servidores públicos. Né? E aí é o que eu sempre falo para os meus amigos, para os meus familiares. Veja onde eu moro, veja o que eu convivo. Né? Eu sou rico, eu ganho bem? Não, eu não sou rico, eu não tenho grandes fortunas. Agora, aqueles que têm, normalmente é porque alguma coisa de errado fizeram. E não pode se eximir disso. Então, por isso que eu volto a falar, né? Essa coisa de colocar a esquerda como a principal vilã, como se tudo fosse culpa da esquerda, é também para não demonstrar o mesmo trabalho que a gente faz em termos de denúncia, de fiscalização, porque aí passa isso na imprensa, mas não passa lá que fechou as unidades que não cumpriam os acordos, não passa a licitação que foi emperrada, porque nós identificamos erros e nós interrompemos uma licitação de 17 bilhões de reais, né, combatendo a máfia do transporte. Eu me recordo que lá no ano passado, a gente recebeu até ligação de empresa funerária, né? Falando, vocês não estão precisando aí de um caixão, né? Eu estou acreditando que logo vocês vão precisar de um serviço funerário. Ou seja, mas nós não temos medo, a esquerda não tem medo, a esquerda é amor. Né? Eu sou suspeito de falar, por me considerar de esquerda, mas a gente não pode acreditar. Mas a gente não pode deixar de acreditar que se afastando da política, os nossos problemas estarão resolvidos. Não, a gente tem sim que identificar que, infelizmente, os partidos de direita que querem essa coisa liberal de terceirizar, eles querem porque eles querem ser autoritários, ter um poder, ter o controle. Se você não atender a forma que eu falo, eu não quero você do meu lado. E isso não cola para servidor público. Servidor público é política de Estado. A gente não pensa em um governo, a gente pensa nas pessoas. Tem mais 2 perguntas para cada um, a gente já está quase 1 hora, mas eu vou tentar aqui fazer essas perguntas aqui que eu acho que são importantes, né? Ô, Combi, como que fala? Teve toda uma luta aí para tentar acabar com aquela normativa lá que impede as pessoas que entraram na prefeitura recentemente, nos 3 primeiros anos, no estágio probatório, de se remover, né? A pandemia, queira ou não queira, as pessoas em casa deu uma esfriada nessa luta, mas como que você está vendo isso e como que você viu a problemática? Porque o problema não é só individual, traz um monte de problema para a rede também, na hora que o professor tem que se exonerar, já que já tem poucos servidores, ainda vai ter mais exoneração, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? E a Daniela, né, uma querida aí, nossa também, né, servidora pública, ela passou no concurso de EPI, né, e o pessoal lá tem a luta lá para chamar essas pessoas, mas eu acho que nessa época de pandemia, eu fico pensando, já estão falando que o pico da pandemia, que ia ser em maio, agora é para agosto. Já estão falando que é do meio para o final de agosto.
Eu não sei se vão chamar essas pessoas esse ano. A gente conseguiu na Câmara Municipal passar um projeto de lei, esse projeto que o Denis falou, né, que é um pacote de todos os vereadores, mas acho que foi nosso mandato foi determinante em particular para que os concursos públicos sejam estendidos, né, mesmo que eles vençam agora até dezembro. Mas a Daniela falou uma coisa para mim que essa semana que eu acho que tem muito sentido, né? Mas, Toninho, eu acho difícil chamar, até voltar, ter uma normalidade, fazer chamamento. A gente nem sabe, vamos falar a verdade, a gente nem sabe hoje quem vai estar vivo, quem não vai estar vivo. O médico lá que faz a perícia, né? Quantos médicos vão voltar? A gente não sabe que normalidade vai ser essa, né? Então, ela falou assim, Toninho, não tem como a gente estender de vez em dezembro um pouco mais para frente, né? Sei lá, até mais uns 4, 5 meses, porque eu acho difícil da situação que está chamar as pessoas. Então, assim, como dessas lutas, assim, como que você vê essas lutas, você que participou ativamente, teve na frente da secretaria lá nos atos, né, para chamar o pessoal tanto de PEI e também para acabar com essa maldita normativa aí, né? Você está com contato com grupos de WhatsApp nessa discussão toda, como é que está essas questões? Sim, a gente realizou alguns atos a respeito da chamada do concurso, principalmente do PEI, né? E com esse negócio da pandemia deu uma travada. Tem o concurso de ATE também, ATE é uma reclamação muito, muito grande da falta de ATE, né? Pessoas desesperadas, que não tem servidor, né? Eu penso que eles vão ter que chamar, né? Como que vai ser prorrogado esses concursos, a gente ainda não sabe. Houve uma prorrogação aí até o final do ano, né, Denis? Mas eu penso que vai ter que prorrogar mais, porque faltam servidores. Eu acho que a prefeitura não tem muita opção. Vou chamar ou não vou. Como que eles vão fazer? Se a lei também não permite. Pois não. Até fazer um novo concurso público, né, vai demorar, né? E se vence isso sem poder chamar ninguém, como é que vai ficar? A gente sabe que o concurso leva um ano, para passar na finanças, eu penso que dentro daquilo que foi prometido das vagas, vão chamar. Por eu ser uma pessoa que, pelo seu mandato, visita a escola todo dia, agora não, mas visitei muita, e a falta de professor de ATE, tem muita escola. Esse negócio de ficar na escola por 3 anos, né, para mim só pode ser brincadeira, porque não tem, as pessoas não vão ficar. Eu cheguei aí, postei na Secretaria de Educação 2 ou 3 vezes para falar sobre isso, né? Falamos com o antigo, que era o Cury. Depois falamos com esse rapaz que está agora, que é um rapaz um pouco mais difícil de conversar, né? Só que tem... Você está sendo bem educado, né, Combi? Um pouco mais difícil de uma educação sua, que é difícil você ter essa educação toda. Vamos combinar. Não, como a gente está aqui ao vivo, você é um pouquinho assim, mais brando, né? A gente sabe, né? Sim, a gente sabe. Que a gente tenta falar com a pessoa e mostra os fatos, a gente tem experiência na educação, a gente trabalhou na escola, eu estou realmente nos grupos, a gente fez manifestação lá, levou centenas de pessoas, ele não cede, né? As pessoas vão entrar e exonerar, porque o salário que a prefeitura paga, as pessoas pensam em servidor público, mas não é, eu ganho pouco. Colocar você em escola 50, 60 quilômetros da sua casa e fazer você ficar lá por 3 anos, a pessoa não aguenta, fisicamente. Por mais que ela tente, quando passar 6 meses, ela está morta. Você passar 3 horas no ônibus para ir, depois trabalhar na escola, o seu turno, depois 3 horas para voltar para casa, 1 ano você faz isso. 6 meses, 1 ano e meio, 3 anos não tem condição. Então, como a gente explicou para o secretário, eu e você lá, né? A prefeitura vai gastar com a contratação, admissão, vai gastar com o exame médico, vai treinar o funcionário, porque quando a gente entra na escola, o trabalho te treina, a pessoa vai exonerar e nós vamos ter que fazer tudo de novo, porque você vai gastar dinheiro público, jogar dinheiro fora, para colocar gente que vai sair, para depois colocar outro que vai sair e não vai dar certo. Foi explicado para ele. Fora que as pessoas adoecem, né, Combi? Fora que as pessoas não adoecem. A pessoa faz uma vida adoece, vai ficar lá 1 mês em casa lá, porque não está fica de licença. Só traz prejuízo.
Aquele dia que a gente teve com o secretário, a gente falou para ele, se você fala que é um administrador, que se você é um gestor, tem que saber gerir pessoas, tem que saber, né? Se é numa empresa privada, também a empresa não vai querer um funcionário que passar por isso, porque o funcionário é treinado, pede a conta. Toda hora você troca de funcionário, não é bom para firma nenhuma. Se não é bom para as empresas privadas, por que seria bom para a educação pública? Por que seria bom para a Secretaria de Educação? Para mim é burrice, né? Ó, a Antônia parabenizando a gente aí, o Jorge Pascoal também, o pessoal está tudo aí parabenizando a gente. Legal. Eu vou fazer já a última pergunta para o Kombi, aí você também já pode se despedir, aí depois eu vou fazer para o Denis, ele se despede, tá? Porque já está com 1 hora de live, tá bem? Kombi, Tá ok. Como que você vê, assim, na política mais geral, né? Agora o governo Bolsonaro, ele parece que está perdendo base na sociedade, né? Antes ele tinha ali 50% com ele, chegou até a ter 60%, quase 70%, hoje só 30% aí, 20% a 30% está com ele. Ele está perdendo base na mídia, a grande mídia, né, está contra ele, isso é nítido. O Congresso está contra ele, o Supremo está contra ele, está todo mundo contra o Bolsonaro. Porque assim, esse governo acabou, ele tem condição de fazer o país passar por essa pandemia com o menor trauma possível e depois conseguir aquecer a economia. Ele consegue atrair os empresários, porque até os empresários estão criticando ele agora. Né? Como que você vê isso? Eu acho que essa manifestação do último domingo mostrou que ele perdeu muito também da força na rua, né? Aquelas pessoas militantes mais fortes, fora esses 20 aí, eu acho que nem 20 ele tem mais, né? A coisa tá feia, porque ele realmente é muito fraco. Eu não acho que tem condições de continuar. Eu penso que ainda não impeachmentaram ele, porque o pessoal não quer segurar essa pica, mano. Porque vem pela frente uma situação bem difícil, entendeu? Se tirar ele, alguém vai ter que segurar. Quem vai querer um bonde desse com a cagada toda que ele fez, deixou o país numa situação bastante difícil. Não, porque não precisava ter sido assim, né? Se a gente tivesse feito a quarentena certinha no começo, não era novidade para nós. Tínhamos visto o que aconteceu na Europa. Era só olhar para lá e fazer. Para a Europa foi novidade. Não, ele fez uma lambança geral e agora vem a consequência, né? Desemprego, a queda do PIB. Lógico que os empresários estão começando a ficar contra cada vez mais, porque vão falir. O empresário, quando perde dinheiro, ele fica nervoso, né? Só pensam nisso. Eu acho que se ele não cair até o final do ano, aí vai ser milagre. Então, a tua avaliação que ele cai, né? Bom, Denis, a última pergunta, né? O que você acredita que a gente precisa de fazer nesse momento em que a flexibilização do isolamento está ocorrendo, né? Quer dizer, o Dória agora, o Bruno, que se confrontava com o Bolsonaro, né? O Dória e o Bruno falavam que não, a gente vai seguir a orientação dos especialistas da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, os especialistas continuam falando que o isolamento tinha de, inclusive, intensificar, e agora eles acabam cedendo, indo na mesma linha que o Bolsonaro. Quer dizer, vamos abrir as coisas aí que está tudo certo, né? Como que você vê agora essa situação? Eu vejo com tristeza, viu, Toninho? Tristeza porque, como o próprio Kombi relatou, a gente tinha tudo para fazer diferente e ser um dos melhores, né? A gente seria exemplo, poderia ter sido exemplo para outros tantos países de como agir. Não à toa a gente defendeu o lockdown, conhecido aqui no Brasil como tranca-rua, desde o início que se falou em isolamento. Por quê? Porque é o que demonstrou outros países. Se você fecha, a Itália e a Espanha, no momento que elas não fecharam, aumentaram sua curva, aumentaram o índice de infectados e aumentaram o índice de mortes. A partir do momento que elas tiveram ações mais rigorosas, que foi o tranca-rua mesmo, que fechou tudo, em torno de 30 dias, 45 dias, eles estavam conseguindo flexibilizar. Mas para isso fechou tudo. Aqui não, aqui desde o início nós tivemos o nosso presidente já defendendo a cloroquina, que seria como cura, que os testes iam dar resultado, que a gente não tinha que fechar tudo, porque senão a economia ia quebrar, e aí as pessoas...
Oi. Mas fala uma coisa, mas como ter o tranca-rua, como fechar tudo se as pessoas estão passando fome? Ela tem que trabalhar para botar o pão e o leite na casa dela. Ou o governo deveria fazer alguma coisa, então, para conseguir que ela ficasse em casa no tranca-rua? Não, exato, o governo tem que dar essa possibilidade, né? Não foi à toa que a gente lutou tanto na Câmara para aplicar as leis, abrindo exceções para se fazer isso. Então, por exemplo, como eu tinha citado antes, pagamento aos oficineiros. Os oficineiros não estavam trabalhando, ou eles não estão tendo a possibilidade de trabalhar por conta da aglomeração. O que não deixaria... Da SMADES. Os oficineiros isso, da SMADES. Isso, perfeito. O que não deixaria da prefeitura pagar o salário deles, porque aí eles iam poder ficar 45 dias em casa. E é aquilo que você denominou como tranca-rua, mas abre os cofres, né? A gente assistiu, acompanhou algumas lives em que você utilizava essa expressão, tranca-rua, mas abre os cofres. E isso, em 2 meses, nós temos convicção de que já teria os resultados esperados. A curva não ia ser tão grande, não ia se acender tanto, e a gente poderia estar abrindo quase que tudo de uma vez só, né? Com raras exceções. E não ia gastar tanto na saúde, né? Você gastaria na prevenção, o que devia acabar abrindo os cofres, dando condições das pessoas ficarem em casa, agora tem que gastar em hospital de campanha aí superfaturada pelo que os contratos estão mostrando, e ainda mais, como se diz, para conseguir um monte de leito, respiradores, também isso é caro. Você deixaria de ter comprado isso se você tivesse dado uma renda para as pessoas ficarem em casa, né? Mas viu, Toninho? Exatamente. Isso daí se relaciona com o que o Toninho falou à tarde. Não é só revólver que mata, a caneta também mata. Quando o governo assina errado, mata pessoas. E aí o que nos traz preocupação, Toninho, é porque, assim, por exemplo, a gente tem de estatística que o hospital de campanha do AMB não está nem 50% ocupado. Mas a gente pega aqui na Zona Leste, no extremo da Zona Sul, as pessoas não estão conseguindo vagas de internação. Então, assim, alguma coisa está errada nisso tudo. E o que nos causa mais preocupação ainda, enquanto servidores públicos, é que o índice de afastamento e de morte dos profissionais, seja ele da saúde, ou seja eles administrativos ou da educação, o Brasil tem o maior índice de infectados, afastados e de mortos, exatamente pela falta de equipamento de proteção individual. Aí a prefeitura publica um decreto em que vai abrir as praças de atendimento e, por exemplo, dentro daquele decreto, coloca que todos vão ser monitorados a temperatura a laser, né? Aquela maquininha. Aí eu te pergunto, qual praça de atendimento das subprefeituras ou qual unidade de atendimento do Descomplica já tem esse equipamento? Pelo que eu conheço, nenhum. Eu desconheço algum que tenha. Já houve licitação para a compra desse material? Então, assim, é o que o Combi muito falou, há um desgoverno aqui. Então, a gente faz a lei, que no papel é maravilhosa, no decreto é tudo lindo, mas não oferece a infraestrutura necessária para quem está lá na frente, para quem está atendendo, poder trabalhar. Aí depois, nós servidores lutamos contra isso, já está ocorrendo, inclusive, dentre os professores, a possibilidade de se fazer greve, caso abram as escolas, exatamente pela falta de material. E aí depois vão dizer que o professor é vagabundo, que o servidor é vagabundo, porque a gente está lutando pelos nossos direitos. Então, Toninho, eu vejo com grande preocupação e deixo um recado aqui para os nossos colegas, né? Servidores, se vocês enfrentarem dificuldades, não deixe de entrar em contato com o nosso mandato. E a GPP, a gente de apoio, o ATA, ST, pode entrar em contato com a MASP, com a associação, que nós vamos fazer o possível para vocês terem as condições mínimas de trabalho. Bom, gente, já estamos 1h15 aí de live. Eu vou levar um puxão de orelha aí da comunicação do mandato. Eu puxo a orelha deles, eles puxam o meu. É assim que funciona no nosso mandato.
Então, né, deixar para vocês aí dar uma despedida para o pessoal, aí falar alguma consideração que vocês acham importante aí, né? Começa pelo Kombi? Pode ser. Eu agradeço e vou mandar a mensagem de sempre: a esquerda é amor. Precisar, tiver qualquer problema, dificuldade, se sentir assediado, precisar de ajuda, entre em contato com a Caravana de Educação do Mandato Popular do professor Toninho Vespo. E aí, Denis? Legal, Toninho, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço de ter dividido esse espaço com o Kombi. Tenho certeza que os próximos que vão representar a Caravana dos Servidores, as nossas mulheres de luta, aumentarão a excelência das lives que você proporciona. E deixo um abraço, um beijo no coração de todos, e o que precisar, nos procurem, que a gente está à disposição. Mais do que palavras, a gente busca agir. Um beijo, um abraço a todos. Bom, então o Denis já falou, né? A gente vai fazer daqui uns dias a próxima live da Caravana de Educação, e aí vai ser com as meninas, onde a gente vai abordar também essas questões pedagógicas, né, do IAD e todas essas questões, mas também vamos falar como está a vida das mulheres aí nesse momento, principalmente agora de pandemia, né? Algumas delas participam aí das Mulheres da Leste, que é um grupo que discute também as questões aí da vida das mulheres no cotidiano, né? E queria agradecer aqui todos os meus assessores, na verdade, né? Eu acho que é a segunda vez já que a gente faz uma live assim com os assessores, né? Mas o nome do Denis e do Kombi, queria agradecer não só a Caravana de Educação, que eu tenho muito orgulho dessa equipe, mas também de toda a assessorada aí que tem trabalhado muito, mas muito mesmo, nesse momento de pandemia. Para mim é um orgulho e a vontade de mudar as coisas, né? Eu já tive outros momentos em outros lugares, você tinha de ficar pegando no pé das pessoas para fazer as coisas, né? Eu tenho uma equipe, graças a Deus, hoje maravilhosa, que assim, as pessoas fazem por elas mesmas porque elas acreditam na mudança da sociedade, né? Eu acho que isso que é importante. Então, queria agradecer muito aí todos os assessores aí, em nome aqui do Denis e do Kombi. Parabéns a vocês e fiquem em casa ainda. Eu sei que o governo está abrindo aí os comércios e as coisas, mas não é o momento de sair ainda. Igual foi falado aqui, a curva está crescendo, a contaminação está grande, está aumentando, as mortes também, é o momento de ficar em casa. Nós não temos vacina, não temos remédio. As matérias que estão falando que estão descobrindo vacinas, que estão testando, que está dando positivo, vai passar por outras fases, e até isso ainda for lá feito em escala de massa para toda a população, isso ainda vai demorar quase um ano, só no ano que vem vacina. Então, nesse momento, a melhor coisa que você tem que fazer, fique em casa. Ah, Toninho, eu não tenho dinheiro. Procure uma associação, procure alguém, é um direito seu. E mais ainda, ajude a pressionar o governo. Nós temos projeto na Câmara Municipal para que consiga ter uma ajuda financeira para alguns setores da sociedade, né? Então, a gente tem que garantir que o governo assuma o seu papel, a sua responsabilidade de dar as condições para você ficar em casa, tá bom? Então, um beijão, tchau para vocês, tchau Kombi, tchau Denis. Saudade aí de a gente tomar uma cerveja juntos. Quando acabar isso, nós vamos no boteco. Tchau. Sem dúvida. Tchau, pessoal. Valeu.